amigos da JPTV, portal JP News, no ar mais um Grenal em debate, sempre em alto nível aqui na JPTV, a produção da JPTV, com a presença do Kevin Weisman, representando o Grêmio, e do Rogério dos Santos, representando o Esporte Clube Internacional. Hoje nós vamos falar sobre amistosos do Inter e do Grêmio, o início do Gauchão 2015, também assuntos sobre as dívidas. Será que é possível perdoar as dívidas dos clubes brasileiros? Esses são alguns dos assuntos que a gente vai abordar hoje aqui no nosso debate Grenal. A gente começa falando sobre os amistosos, né, da dupla Grenal. Começando com o Inter, que jogou com o Shakhtar da Ucrânia na semana passada. Rogério, como é que tu avalia esse amistoso aí que o Inter acabou perdendo, né? Aliás, dos 5 amistosos que o Shakhtar fez aqui, o Inter foi o pior de todos, né? Não acho. Acho que... Os números dizem isso, né? O único que ele venceu foi o Inter. Mas o resultado tem que verificar como é que ele começou. Quando ele começou com o time do Bahia com a reserva da reserva. Eles trouxeram 35 jogadores. Certo. 35 jogadores. E eles aproveitam 23 no máximo. Então eles jogaram com Bahia, e a Bahia com o time, o terceiro time, por causa para tirar o cansaço, que deu mais preparo físico. Né? Eles vêm de intertemporada, né? Sim. Que não é uma pré-temporada. Mas eu acho importante porque deu para notar para o nosso treinador Diego Aguirre que nós continuamos com os mesmos problemas do ano passado. Zaga muito lenta, zaga jogando em linha, 2 cabeças de área jogando em linha, então é muito fácil. Pega um time que nem o Shakhtar, que tem um bom toque, né? E vou dizer assim, o destaque do Fred, que é um prazer de ver jogar, então que tem uma característica mais de segurar e tocar e receber, né? Nosso meio de campo não construiu nada, e o primeiro tempo era para ter sido 5-0, assim, a brincadeira. Nosso goleiro fez umas 3 defesas. Mas é importante também para ver um outro estilo de futebol, que nossos jogadores brasileiros sempre dizem que não se adapta a esse time, e o Shakhtar é uma colônia do Brasil, né? Jogadores brasileiros lá, penca, né? E todos eles adaptados. Ver o Douglas Costa, que é quem sempre foi amador, sempre tinha uma preguiça para marcar, ele marcando, dando carrinho, dando drible quando tinha que dar para tocar. Eu acho que foi uma experiência muito boa e muito válida, né? E para concluir, que o Shakhtar jogou com a força total contra o Inter, saiu com força total contra o Inter. Tá certo. Quero ver o Grêmio também jogou debaixo de muita chuva, o amistoso acabou empatando 1-1, né? Pois é, o tempo parece além do time não parecer engrenar muito bem, o tempo também não tem ajudado nesses testes, né? Acho que é o segundo jogo treino que o Grêmio faz abaixo de bastante água. Eu só pude assistir o jogo através do rádio, né? Só ouvindo a narração, então a gente fica um pouco refém do que a gente ouve na narração esportiva, mas o que me parece é alguns velhos defeitos, me pareceram evidentes observando a narração, tipo Matias Rodrigues, o nosso lateral, que tem uma certa vocação para atacar, nenhuma lá atrás, tanto é que o gol foi em cima dele, né? Os 2 centroavantes, o Barcos querendo ter um pouco mais de atividade fora da área e começando a ter algum retorno, mas o sistema em si não funcionando. O Douglas, da qual se espera a organização do time, naquela de desligar e não aparecer, né? Dormiu durante o jogo e não veio jogar, não se apresentou. Então acho que o Grêmio ainda tem um longo caminho. O Filipão já em entrevista já falou isso, afirmou isso também, que o Grêmio vai se ajustar e vai provavelmente utilizar o gauchão, a qual quer ganhar, mas vai acabar sendo um laboratório para saber até onde pode ir, né? O detalhe interessante é que há muitos anos, né, que a Libertadores sempre tem um clube gaúcho, né? Ou é o Grêmio ou o Inter. No ano passado foi o Grêmio, esse ano o Internacional, né? E sempre vem aquela polêmica se o time que está na Libertadores deve usar o time principal no gauchão para treinar ou deve usar os reservas. Como é que tu vê isso, Rogério? Olha, eu gostei até volto a citar o nosso treinador, o Diego Aguirre. Ele disse que vai, porque ele tem que ajustar o time. Só ajusta o time jogando valendo, né? Então, nos primeiros jogos do Gauchão vai ser com força máxima. E tu, Kevin, como é que tu analisa isso? Eu sempre gostei que o time jogasse, né? Eu acho que tem que jogar. Não consegue definir um time bom onde, né, se não estiver jogando.
Claro, onde o calendário exigir que um jogo seja muito próximo a uma viagem muito longa, um jogador mais desgastado, com algum problema, sim, deve-se dar preferência à Libertadores, com certeza. Mas na falta destas desculpas, tem que jogar, tem que jogar, que é onde vai se acertar o time, é em campo mesmo. E o gauchão, embora não tenha muitas vezes um apuro técnico muito bom, mas ele testa o jogador na sua garra, na sua vontade, nas adversidades de campo, nas adversidades do interior gaúcho, né? Acho interessante isso. Tá certo. No último final de semana, agora já mudando de assunto, né, nós tivemos aí a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tantos craques já colocou aí para o Brasil e para o mundo, né? Nós tivemos aí problemas na arbitragem, aliás, problemas na arbitragem é o que não falta, né? O que a gente não vê é um número de punição ainda maior para os árbitros que falham, né? Os jogadores são punidos e os árbitros, a punição é pouca, né, Rogério? Isso é muito complicado, né? E nós temos um tribunal que extremamente defende muitos árbitros, né? Os árbitros ficam suspensos de 2 jogos, né? E é um trabalho de um tempo todo, né? Mas a gente sabe que o futebol tem isso, né? A gente que gosta de futebol sabe que o erro faz parte, mas com tanta tecnologia, tantas coisas assim, né? É complicado ainda alguns erros, né, extremos. Volto a dizer também que, falando da Copa São Paulo, até estava escutando um debate muito interessante. Para que serve a Copa São Paulo? Né? O Corinthians contratou um treinador que é gaúcho, né, que foi campeão, está investindo para fazer um time competitivo. E estava levantando quantos jogadores daquele que estavam jogando no Corinthians servia a base. É uma discussão que a dupla Grenal tem que fazer. Por exemplo, Inter e Grêmio são os times que têm as categorias de base mais vitoriosas em todo o Brasil, né? Aí tu vai para uma comparação para Cruzeiro e Flamengo, que não chega tanto, mas quantos jogadores fora? O Flamengo é uma máquina de jogar e nunca chega nem, às vezes, nem aos 4 lugares. Isso é uma discussão que a gente tem que começar a fomentar, né? Por exemplo, a gente não tem peças, né? Fala do Inter, da categoria de base, pronto, quantos nós temos? Isso é importante, essa discussão, né? Tipo assim, o Grêmio está apontando um futuro craque, mas quando ele entra no campo, né, em treino, ele diminui. E eu vejo assim, Rogério, o Quero pode dar uma opinião depois também sobre isso. Eu vejo que, no caso do Internacional, quando tem jogadores promissores de categoria que podem chegar em alto nível, acaba-se na ânsia de contratar gente, os tradicionais medalhões, para se ganhar títulos, acaba contratando um Newton quando você tem um Bertotto, né, que pode chegar muito melhor do que o próprio Newton, né? Cito na categoria de base tem um menino chamado Marlon Bica. Até há pouco tempo ele foi capitão de todas as categorias de base. E até por causa desse mau preparo, ele está na reserva do Sub-23. É um volante fora de série, assim, digo assim. Ele tem muita força, ele bate com os 2 pés, né? Tem muita técnica, a força todos, né, vi assim, ó, cara perfeito, volante nato, né? Inclusive o Falcão via ele, Batista, todo mundo que via na categoria de base. Ele é 94, então ele está fazendo 21 anos esse ano. E não teve o preparo de subir, né? Isso eu vejo vários jogadores também no Grêmio, nas categorias que fazem craque. Isso que tu citou, é uma coisa que tem que buscar o que é o problema, o que nós temos. O jogador está ali na casa, não custa nada, né, cara? Às vezes parece muito dirigente querendo jogar para a torcida de forma de marketing. Vamos encher o aeroporto, né? Aquela velha frase de contratação de encher o aeroporto. E nessa de encher o aeroporto, o Grêmio está extremamente enrolado com o Kleber, né? Com quem mais? Com aquele volante, o Adriano, com o Edinho, né? São contratações que pareciam, né? Principalmente Kleber. Kleber tem cláusula até de não treinar em separado. Então, assim, tem uma cláusula progressiva de salário também, né? Ele tem várias cláusulas que melhor nem olhar o contrato, porque, né? Então, contrato longo, caro, né? E aí qual é o retorno dele?
A gente sabe, historicamente, a gente já viu várias vezes esse tipo de coisa. E quantos por cento dos jogadores trazidos desta forma dão realmente um retorno que vale a pena? É verdade. Se a gente for analisar, eu vou analisando o time do Grêmio, qual que eu convivo há mais tempo, os principais títulos do time do Grêmio, no mínimo metade vem das categorias de base, formados na categoria de base, com jogadores trazidos de fora, de forma a dar aquela experiência, a balancear o time em alguma outra carência. O último time campeão a nível nacional pelo Grêmio tinha o Zinho como um capitão, né? E tinha jogadores da base. Então, acho que está faltando. Acho que o Grêmio está tentando fazer isso agora. Por alguma razão que a gente desconhece, muitos jogadores despontaram, mas não vingaram, né? Olha, esse jogador vai bem e daqui a pouco não vingou, não veio adiante. Então agora acho que é uma boa oportunidade de se dar, porque o Grêmio só tem o gauchão, né? Embora queira ganhar e vai fazer de tudo para ganhar, se tem um momento para testar e tentar, é agora para o Grêmio. O Grêmio não tem Libertadores, Copa do Brasil, se eu não me engano, é abril que começa para o Grêmio e provavelmente contra um time de menor expressão. Então é agora, a hora é agora, tem que testar, tem que trazer. A torcida vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai ver, que nem o jogo último amistoso, foi sofrível, foi ruim, mas nós vamos ter que encarar um pouco disso e torcer para os dirigentes terem a sensibilidade de aproveitar aquilo que realmente despontou e suprir as carências daquilo que não vier a dar certo, né? Quero ver, esse jogador de 16 anos que está surgindo agora, que já está treinando no profissional, tu acha que ele tem que esperar um pouco para não queimar etapas ou tem que botar ele para jogar? Porque a imprensa da capital está super valorizando ele demais. Né? Isso, eu me lembro um jogo que o Celso Roth resolveu poupar o Anderson e ele esqueceu o Anderson no vestiário. Ele fez toda uma jogada, não botou o Anderson no jogo. Foi, acho que na segunda divisão. Certo. E aí no final do jogo ele queria botar o Anderson e no último minuto ele botou e depois ele justificou que parece que ele esqueceu, deixou o Anderson. Nossa. Então esse tipo de coisa não é nenhum nem outro. Eu acho que não dá para simplesmente vamos botar a jogar e aí ele vira herói e vai ser o salvador da pátria. Acho que é demais para um guri. Agora, o contrário também não. Vamos inserindo ele no contexto. Acho que pelo que eu estou observando, o Filipão está tentando fazer isso com o Lincoln. Ele ao mesmo tempo que elogia, ele diz, olha, não, ele tem muito para aprender. Claro. Né? Esse novo volante, ele ia entrar no primeiro tempo, já não entrou só no segundo tempo. O Araújo, isso, me fugiu o nome. O Filipão deu vários elogios pro cara, achou, vai começar o jogo que tá precisando. Não, aí iniciou o lateral esquerdo improvisado que não foi bem. Então, o Filipão acho que está tendo essa sensibilidade de inserir. Agora tem um pouco da pitada de sorte também, né? Além da técnica, de tudo, tem que ver como é que a cabeça dos guris vão se comportar. Mas é muito complicado a questão assim, ó. O Grêmio está numa fase complicada de colocar um guri novo, assim, que está em formação. Né? Então, por causa da pressão da torcida também, né? Torcida, imprensa. Né? A torcida, o Kevin disse que tem que ter paciência, mas é muito complicado. Daí, se tu olhasse o jogo, Araújo terminou. O Marcelo, que saiu de volante... Marcelo Oliveira? Não jogou bem no meio de campo, mas na lateral esquerda ele foi muito bem. Exatamente. Entende? Então tem algumas coisas. Claro que o Filipão sabe lidar isso, porque o Filipão é um treinador das antigas, mexeu com isso, formou time de interior, então ele tem uma certa experiência. Porque o guri, a responsabilidade do menino entrar, né, volta assim... Estava zapeando ontem, né, canal. Estava o centroavante do Flamengo, Marcelo, não sei o quê, que contrataram ele, fazia que ele foi goleador, não sei se da segunda divisão. Ele estava queimando a bola. Ele, cruzava a bola, tinha um posicionamento melhor de outro, ele se atravessava na frente. Porque ele queria fazer o gol, sabe? Ele era goleador, ele estava ansioso. Pensa, ele já tem uma certa bagagem, imagina um menino. Sim, então tem toda a expectativa de fazer. Então é um trabalho muito a própria imprensa gera uma expectativa muito grande, muitas vezes, em cima dos meninos. E a torcida fica esperando um novo Pelé, um novo... E quando se sabe que também não é bem assim, né? Então tem que cuidar um pouco. E realmente, como o Rogério disse,
É lógico que tu poder lançar os meninos num time que está encaixado e ganhando e poder inserir ele no contexto, quando ele vai substituir uma peça no futuro que vai sair da equipe, isso é uma seleção natural, né? Não é a realidade do Grêmio agora. É bem isso, contestando. Se a torcida contesta em Barcos, tem uma experiência, seleção argentina, imagina o menino que está entrando. 2, 3 jogos ruins, ele já vai estar na mira, né? Então, Lincoln, 16 anos. Eu, treinador, colocaria ele muito aos poucos. Tá certo. Bom, esse é o primeiro bloco do Grenal em Debates em alto nível aqui na JPTV. No segundo bloco, eu vou provocar o Rogério dos Santos, se ele é contra ou a favor da saída do D'Alessandro, porque o D'Alessandro, em função dos últimos jogos, está sendo já contestado. E a mesma pergunta para o Kervin em relação ao Barcos, que foi vaiado no último amistoso do Grêmio. No segundo bloco do Debates Grenal em alto nível aqui na JPTV.